prosseguindo na apologética cristã, vamos agora ao item 3 do material didático, termos derivados de apologia. Para nós entendermos melhor essa palavra, eu botei alguns termos derivados de apologia. Por exemplo, apologéseste. Em Lucas 12:11, aparece o termo apologesta, que é traduzido por responder. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Então, aqui poderia ser traduzido, né, não estejais solícitos de como te defenderás, porque o termo tem origem em apologia. 3.2, tem também em Lucas 21:14, proponde, pois, em vosso coração não premeditar o que haveis de defender, ou de como haveis de elaborar a vossa defesa. 3.2, o outro termo, apologestai. Este termo tem 4 traduções: dar razão, defender, justificar e desculpar. Em Atos 19:33, aparece o termo apologestas, coloquei ele em grego aí, para se em algum momento vocês estiverem estudando grego, vocês veem o termo em grego, que é traduzido por dar razão. Por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 33, nos diz: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Então, dar razão, aqui esse termo apologista é sinônimo de apologia, de se defender. Ele também é traduzido como defender, em Atos 26:2. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Ou justificar. Em 2 Coríntios 12:19, a tradução King James diz: sem dúvida já há muito estás pensando que nos queiramos justificar perante vós. Não, diante de Deus em Cristo é que falamos. Tudo, caríssimo, é para a vossa edificação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, a questão aqui não é nem de eu me defender, o que eu estou pensando é na tua alma. E também é traduzido por desculpar. 2 Coríntios 12:19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. E 3.3, o termo apologômeno, que aparece em Atos 25:8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então nós vemos que o termo apologia e as variações dessa palavra, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, exatamente descrevendo essa defesa da fé. Então nós cristãos, nós podemos dizer que nós temos 2 missões. Como dizem algumas pessoas, pregar que Jesus salva, cura e liberta. E também nós temos que, nessa pregação, falar do poder purificador do sangue de Jesus, tudo, mas nós temos também que, nessa pregação, estarmos sempre justificando a igreja, né, do que aconteceu na história. Não foi a igreja que matou, né? O que Jesus ensinou foi que a igreja seria pacífica. Tudo isso nós temos também que defender que os cristãos não fazem parte de máfia nenhuma. Se tem alguém participando, né, como infelizmente tem igrejas que estão assumindo uma demasiada posição política, porque a igreja de Jesus, ao meu ver, não deve assumir uma posição política. Os cidadãos que pertencem à igreja, no caso eu,
devo ter a minha posição política, porque eu tenho que pagar imposto, eu vivo em um país, eu vivo numa sociedade que eu tenho o direito de participar das decisões dela. Mas a igreja, a instituição igreja, ela não deve ser usada em nenhum momento para posição política. Nós corremos o risco de cairmos no mesmo erro da Igreja Católica e das igrejas protestantes. As igrejas protestantes, elas sempre foram envolvidas em política. Calvino, ele mandou espiões aqui para Guanabara para poder ver se a França poderia invadir, depois invadiu essa região. E isso em meio à Guerra dos 30 anos. Calvino, ele estava articulando ações em meio àquela batalha contra os católicos. Por quê? Ele era um político. Ele decidia com os juízes, ele decidia quem iria matar, quais seriam as leis. Então, ele era um político. E a igreja evangélica, estou falando em especial a Assembleia de Deus, ela tem que tomar muito cuidado para ela não entrar no campo da política, de se tornar uma instituição também política. O bom é que a igreja fique afastada dessas questões. O número 4, ele diz o que a apologética cristã não é. Primeiro, não é criticar a religião dos outros. A apologética cristã não é falar mal, vamos dizer, das religiões. Existem coisas que eu conheço da história sobre o papado que eu nem falo. Tem coisas horríveis, vergonhosas, mas eu não falo. Por quê? Eu não quero. A minha questão não é atacar a Igreja Católica. A minha questão é olhar para as doutrinas que a Igreja Católica estabeleceu e mostrar, olha, isso está errado. Isso faz parte da apologia. Isso faz parte da obra do cristão. Nós somos cobrados por Deus, seremos cobrados. Porque eu sempre falo, ó, pense qual o percentual de mortos que vai para o inferno ou para o céu. Bom, talvez você pense dos que morrem, por exemplo, dos que morreram no ano de 2021 de coronavírus ou de qualquer outra morte, né? Em guerra, todos os mortos no ano de 2021. Qual o percentual de pessoas que você acha que teria sido salvo? Alguns vão te falar em 2%, 3%. Agora, pega então o percentual dos condenados e você verá que a maioria dos condenados no mundo não vão estar lá no mundo pelo hinduísmo, por outro, eles vão estar pela Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica engana até os comunistas. A Igreja Católica, esse Papa Francisco, ele reconheceu os bispos ateus lá da China como sendo bispos católicos, como pertencendo à religião católica. Os católicos que vivem lá na China e os ateus, eles estão acreditando que eles fazem parte desse pacote católico para ir para o céu. Eles estão todos sendo enganados. Lembre-se que na China é 1 bilhão e 400 milhões. Então, se nós formos contar aqueles que são condenados ao inferno, o grande responsável na história, quem mais enganou, com certeza foi a Igreja Católica, pelo menos considerando a era cristã, ok? Então, nós temos que falar, não criticando. Tem determinadas questões que eu nem falo da Igreja Católica de vida pessoal dos papas. Isso não importa para nós. O que importa é a questão doutrinária. E a Igreja Católica e as igrejas protestantes, elas mudaram a doutrina da salvação. Na verdade, a Igreja Católica mudou a doutrina da salvação e as igrejas protestantes seguiram, ok? Essa mudança nós não podemos aceitar de jeito nenhum. O que a igreja cristã sempre pregou na igreja primitiva é o livre-arbítrio, tá bom? Isso mostra a justiça de Deus. Isso mostra também que a criação de Deus, Deus deu recurso a ela para ela vencer o mal. Enquanto a doutrina católica da predestinação, que Agostinho de Hipona organizou, quer dizer, o homem ele não tem chance de vencer o mal. Ele só vence o mal se Deus determinar que ele vença o mal. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz a todo momento, né, que nós podemos escolher a vida. Tá bom? O segundo ponto, não é menosprezar as demais crenças. Isso está acontecendo até nas questões, por exemplo, dos
credos africanos, que é o item 3, não é declarar guerra aos demais credos. Então, alguns estão acusando os cristãos de nós estarmos perseguindo os espíritas quando nós dizemos que o espiritismo condena a pessoa ao inferno. Não é questão de perseguição. A questão é que nós temos que pregar isso. A Bíblia exige. Nós seremos cobrados se nós não pregarmos. Então, para aqueles pregadores, homens de Deus, que falam, eu prego que Jesus salva, cura e liberta, esqueça o resto. Mas só que esse resto, isso que ele chama de resto, tem pessoas inserindo doutrinas na igreja dele que vai levar ovelhas dele para o inferno e que pode até transformar a igreja dele numa seita. Porque quem aceita essa doutrina católica da predestinação, do determinismo de Deus, ele se torna uma seita, porque mudou a doutrina da salvação. Doutrina da salvação não pode ser mudada. Isso é regra básica. Doutrina da salvação não pode ser mudada. Uma Assembleia de Deus que abandona o livre-arbítrio e começa a pregar a predestinação, a Igreja Católica e os protestantes dizem que pregar o livre-arbítrio é uma seita. Ele está dizendo que a Assembleia de Deus é uma seita. Se você muda para a predestinação, você está reconhecendo que você era uma seita. E todos que morreram aqui, nessa igreja que pregava o livre-arbítrio, foram para o inferno. Isso é um absurdo. A pessoa mudar a doutrina da salvação, aí eu fico pensando, parece que o assembleiano não conhece a doutrina da salvação. Os pregadores não conhecem a doutrina da salvação. Ele sabe dizer que Jesus liberta. Mas ele tem que conhecer a doutrina da salvação, que é o processo de libertação. E o processo de libertação Deus está colocando diante de você hoje a vida ou a morte. Ou seja, quando o pregador diz, Deus está colocando diante de você a vida ou a morte, diz, escolha a vida, ele está dizendo, use o seu livre-arbítrio para escolher a vida. Porque o homem tem sim dentro dele uma capacidade de dizer, eu não quero o mal, eu quero o bem. Eu já pratiquei o mal muitas vezes, mas a partir de agora eu quero o bem, eu quero Jesus. E por que ele fala isso? Por causa dessa lei da consciência que existe dentro do homem. Isso é importante nós falarmos isso.